né? Então, assim, a professora mais humana da faculdade fez abaixo-assinado para tirar a minha máquina. Eu não tinha apostilas para estudar, não tinha livros adaptados. E os meus amigos cegos falavam, processa, né? Eu falava, não, se eu processar, a porta vai fechar, eu não vou conseguir espaço. E eu comecei a tentar conscientizar as pessoas, né, da necessidade que eu tinha daquela máquina. Falava, olha, grava a aula. Mas se eu gravasse, eu ia dormir. Pensa bem, você não enxergando nada à sua frente, só ouvindo, você dorme. Aí eu comecei a fazer um movimento contrário. Eu falava, olha, gente, vocês têm a apostila em mão. Vocês estão lendo, vocês não precisam fazer anotação mesmo assim? Eu não tenho isso em mão, então eu preciso mais ainda da anotação. E aí, assim, eu fui muito brincando, conversando, colocando a minha tragédia, transformando as tragédias em comédias. Aos poucos as pessoas foram aceitando. Eu tinha um reitor que me ajudou muito também, me deu bolsa, me ouvia. E ele disponibilizava funcionários nas férias para me ajudar a adiantar o material do ano seguinte, do semestre seguinte. Então, esses funcionários iam comigo à biblioteca, pesquisavam os materiais que eu precisava, liam. E conforme, né, identificada a necessidade, eles ditavam e eu copiava tudo em braille. É como se você pegasse um livro, um caderno e uma caneta e fizesse a cópia. Para o semestre seguinte eu ter como estudar. Os professores, na época do estágio, acharam que as pessoas iam estranhar muito, né, os clientes da clínica, as escolas, pela minha deficiência. E foi muito engraçado que os preconceitos partiram mais dos professores do que da própria comunidade. Eles viam, até meus clientes, eles veem a falta da minha visão como uma vantagem para eles. Porque quando a pessoa procura o psicólogo, eles sempre têm alguma coisa que eles não suportam ver neles mesmos e preferem que a gente não veja. Então, pela minha falta da visão, eles pensam que eu não vou perceber certas coisas, eles acreditam que eu não vou olhar com preconceito, com hostilidade. Então, isso facilita muito o meu trabalho. Eu tinha uma professora que falava, usa a sua deficiência a favor dos seus clientes. Eu nunca tinha entendido isso. E agora, atuando, eu consegui entender. E é muito gratificante, assim, você vê que conseguiu vencer. Ainda tem muito por vencer. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um estágio no Poupa Tempo, e foi muito triste. Porque foi assim, eu tinha acabado de enterrar meu irmão que tinha falecido, e fui Poupa Tempo meu primeiro dia, para dar treinamento para jovens que ia fazer primeiro treinamento em busca do primeiro emprego. Pós-velório do meu irmão, eu cheguei lá, né, pós-enterro do meu irmão, cheguei lá e falei, olha, para segurança, eu preciso da sala, saber onde que é a sala para eu poder montar a palestra. Ué, mas não está na hora ainda da palestra, senta ali e aguarda. Eu falei, não, mas eu preciso organizar a sala, o material. Senta ali, quando começar o curso eu te chamo. Falei, não, mas eu sou a palestrante. Ah, palestrante? Você é deficiente, como é que você vai palestrar? Senta ali que quando chegar o professor abrir a sala eu te chamo, os alunos. Eu tive que ligar para o meu professor que estava me supervisionando para ele ir lá conversar e mostrar realmente que eu era uma aluna, que eu estava capacitada para dar aquele curso. E aí, pós-conversa com o meu professor, o segurança virou e falou assim, ai, desculpa, mas é que eu não sabia que pessoa assim podia ser professor. Olha só, né? E eu magoada, porque, né, imagina, você acabou de vir do velório do seu irmão, do enterro do seu irmão. Saiu para trabalhar e eu vi isso, né? Na época da mágoa, né, na situação de dor, eu virei e respondi, mas se um segurança pode ser assim, preconceituoso, agressivo, por que uma professora não pode ser cega?
acho que eu tenho os amigos suficientes para me fazerem felizes. Eu não sei quantificar, mas assim, os amigos que eu tenho são maravilhosos. Aqueles que me aceitam do jeito que eu sou, que me amam do jeito que eu sou. E muitas vezes, quando eu estive a ponto de desistir, por conta do despreparo social, da exclusão social, eles, muitas vezes até mais do que minha família, não desmerecendo da minha família, mas muitas vezes eles que falaram assim, vai em frente, continua, a gente está aqui. Tanto que hoje essa festa foi organizada pelos meus amigos, né? A casa dos meus amigos, muitos amigos fizeram muitos sacrifícios, né? A minha carreira, a clínica hoje que eu estou atendendo, foi um amigo meu que conseguiu para mim, né? Geralmente quando eu vou procurar um emprego, é assim, tem cotas para deficientes, mas não é assim, precisa uma vaga para psicólogo, se tiver um psicólogo deficiente entra, não é assim. E foi aí que uma vez um amigo meu, professor de escola pública, me chamou para dar uma palestra para os alunos que estavam desmotivados, né? E aí uma aluna gostou de mim, falou de mim para a mãe, e a mãe estava montando uma clínica estética e me convidou para trabalhar, né? Mas esse amigo que foi lá fazer as referências, falar, apontar, essa minha amiga, ela tem uma formação voltada assim, ela é articulada para aquilo, ela tem essa característica. E foi a primeira vez que eu entrei num lugar e não pediram meu laudo médico. Porque assim, as pessoas não te entrevistam normalmente. Primeira coisa é, que deficiência você tem, que código do CID corresponde, é adquirido ou não. E não, com esse meu amigo as perguntas foram, aonde você se formou, com que público você lida, o que o seu CRP te permite, né? Então, assim, os meus amigos fazem um diferencial muito grande na minha vida, muito mesmo. Uma vez era aniversário da minha mãe, era Dia das Mães, e eu fui comprar um presente para ela. Cheguei no shopping e falei, olha, eu preciso de um segurança, né? Para poder me levar até uma loja de CDs. Aí o segurança pega lá o radinho, né? Olha, fulano de tal, eu preciso que alguém faça um QRU. E eu não sabia o que era um QRU, depois que eu descobri que QRU é um problema. Né? Quer dizer, então, né, preciso resolver um problema, eu já fui um problema. Chegou lá um segurança, né, para me conduzir, vamos, eu vou te conduzir. Ele saiu na minha frente fazendo assim, assoviando. Eu parei, falei, não, eu não vou andar. Eu posso não ser assim, uma Gisele Bündchen, uma modelo, mas peraí, cadela não, você não vai sair na frente assoviando pra mim, né, por favor. Né? E aí eu pedi para ele voltar, expliquei qual que era a melhor maneira, ensinei como é que seguia, mas assim, eu me senti muito humilhada aquele dia. Eu lembro que eu cheguei em casa chorando, porque é uma desvalorização muito grande da pessoa. A última coisa que eu vi, uma coisa que me marcou muito, porque assim, né, contando brevemente, a minha mãe se separou do meu pai biológico e casou com uma outra pessoa com meus 5 anos. Eu tinha pouca visão, e a minha irmã, 2 anos mais nova que eu, era muito mais independente, né? Então esse pai começou a me estimular, mas esse meu pai afetivo, que eu chamo de pai afetivo, só que ele não tinha estudo, primeiro deficiente da vida dele, então ele era muito agressivo. Né? Então era aquela coisa assim, você é uma bosta, eu só vou te chamar de filho o dia que você aprender a ser gente. Eu falava, pai, como é que eu vou ser gente? Não. Aí esse pai, eu chamava ele de pai, ele falava, só vou te chamar de filha quando você deixar de ser uma bosta. E eu falava, como é que eu vou deixar de ser uma bosta? Então me desbosteia, né? Aí ele falava, quando você aprender a fazer suas coisas sozinhas. E ele, do jeito dele, começou a criar técnicas para eu aprender a me vestir. Ele me alfabetizou, ele me ensinou a escovar um dente, a pentear o cabelo. Coisas que minha mãe fazia por mim e a minha irmã, 2 anos mais nova, fazia sozinha. E ele chamava a minha irmã de filha, passeava com a minha irmã, brincava. E eu era o problema que ele tinha para resolver. Então, quando a gente estava junto, era para aprender a ler, era para aprender a me vestir, era para eu aprender a conversar com as pessoas e resolvermos problemas. E ele escrevia muitas cartinhas para minha irmã, aniversário, Natal, Ano Novo, e filha, e eu nada. Eu era, no mínimo, a Lala, era o único apelido carinhoso que eu tinha. E aos meus 15 anos ele começou a me chamar de filha, ele sensibilizou, ele viu como eu batalhava para ter minhas coisas, para ter minha autonomia.